Quero que você abra comigo a palavra de Deus. Eu tenho uma mensagem de Deus para você. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus hoje? Diga amém. Abra comigo a palavra de Deus e eu quero ler. Deixa eu ver. Eu vou ler Gênesis capítulo 46, versículo 2. Durante a noite, Deus falou numa visão: Jacó, Jacó. Chamou ele: aqui estou, respondeu Jacó. Mais uma vez, vamos ler esse versículo. Durante a noite, Deus falou numa visão: Jacó, Jacó. Chamou ele: aqui estou, respondeu Jacó. Amém? Esse é suficiente para a gente começar a palavra. E o tema da mensagem de hoje é: qual deles? Alguém está aqui comigo? Ok. Foi isso também que eu pensei quando Deus me disse. É um tema muito diferente, mas é qual deles? Which one? Qual deles? Porque eu não sei você, mas eu tenho multipersonalidades. É assim que fala? Multipersonalidades. Eu sou Pai, Filho, Espírito Santo. Brincadeira. Eu sou pai, filho, marido, amigo. O que você mais conhece? Pastor. Entre tantas coisas que a gente tem muitas personalidades. Quem está comigo, diga amém. E essa noite você precisa entender que todas elas, essa noite, serão afetadas pela voz de Deus. Mas eu preciso de pelo menos 500 pessoas apaixonadas por Jesus aqui nesse lugar. Eu prometo que eu começo devagar, mas daqui a pouco eu vou estar gritando como profeta de Deus aqui nesse altar. Aperte os seus cintos, porque não é mais uma noite e nunca é só um culto. Nunca é mais um culto. Quarta após quarta eu vejo Jesus trazer pessoas para essa igreja. Pessoas que estão totalmente posso falar estribufada? Estribufadas. Eu não sei o que significa, mas a palavra é boa para definir o que eu estou sentindo. Pessoas que vêm para essa igreja totalmente acabadas, divorciadas, com problemas, e elas saem por essas portas com milagre, restauradas e transformadas. Não por causa de uma placa, não por causa de um homem, mas por causa da presença de Jesus, da presença de Deus. Ei, escute o que eu vou dizer para você: você não está numa religião. Eu amo dizer isso. Nós não somos uma religião, nós somos um lugar onde Jesus está. Seja bem-vindo à Igreja Vitória. Sabe, eu fico pensando nessa mensagem porque Deus é muito interessante como Ele trata a palavra dEle. E durante toda a Bíblia, Deus Ele chamou as pessoas pelo nome delas 2 vezes, por 7 vezes. Então a gente tem Jacó, que foi um personagem desse, que Deus falou: Jacó, Jacó. Outro personagem bíblico, Moisés. Moisés também foi chamado pelo nome dele 2 vezes. Moisés, Moisés. Alguém sabe de outro? Samuel. Muito bem, quem falou Samuel é crente. Muito bem, Sofia. Samuel, um profeta de Deus, que também foi chamado por Deus 2 vezes o nome dele. Samuel, Samuel. Mas alguém conhece outro da Bíblia? Foram 3, faltam 4. Salomão? Salomão não. Abraão. Abraão também foi chamado por Deus 2 vezes. Abraão, Abraão. Tem mais gente, quem mais? Saulo, muito bem. Saulo também foi chamado por Deus 2 vezes. Saulo e Saulo. Eu vou adiantar para você saber: Marta também foi chamada por Deus 2 vezes. Marta e Marta. E essas pessoas trazem para nós uma reflexão, irmão, para a gente entender que às vezes a gente é Jacó e Jacó. Às vezes eu sou Eberson e às vezes eu sou o Luiz. Quem tem nome duplo aqui? Diga amém. Quem tem 2 nomes? Ninguém? Só eu? Ah, tá. Nome composto. Quem tem nome composto? 2 nomes, ficou estranho. A Raíssa tem nome composto. Raíssa Coelho. Ah, não, não é. Ok. Mas nome composto é chique. É verdade ou não é? João Pedro. Olha que bonito. Josi Kleber. Bonito? Enfim, o fato é que tem horas que eu sou Eberson e tem horas que eu quero ser Luiz.
Quando eu tenho preguiça de soletrar meu nome, eu falo Luiz. Porque toda vez que eu vou falar meu nome, quem é você? O Eberson. É o quê? Emerson, Jefferson, Cleferson. Todos os nomes. É com H, é sem H, é com acento no E, é com I, Iberson. Ainda hoje eu falei para minha filha um novo nome, que só ela pode me chamar. Não posso falar nesse altar, né, amor? Obrigado por você estar aqui na frente hoje. Eu enxergo você hoje. O seu olhar me coloca no centro da vontade de Deus. Aleluia. Olha para quem está perto de você e fala assim: qual é o seu segundo nome? E eu não estou falando de dia uma coisa, de noite outra. Amém ou não amém? Eu estou falando agora mesmo, você sentado aí nessa igreja, tem você, o Jacó, e do lado tem você também, Jacó. Por que Deus chamou esses caras duas vezes? E sabe, há uma palavra de Deus sobre isso, para a gente entender que muitas vezes nós teremos duas personalidades. Não finge para mim que você é santinho, porque eu sei que você está aqui na igreja levantando a sua mão, mas mais ou menos 3 horas atrás, o que você estava fazendo era mandando indireta no Instagram. Não adianta você fingir para mim. Eu quero pregar aqui essa noite. Quem está comigo? Diga amém. Eu não sei quantas personalidades você encara, e eu sei que é difícil, porque às vezes eu tenho que ser o pastor Eberson, mas às vezes eu tenho que ser também o papai Eberson, e a gente fica nessa tensão entre pai Eberson e papai Eberson, e aí me puxa para cá, me puxa para lá, e daqui a pouco também eu tenho que ser marido Eberson, que é a coisa mais legal de ser, mas a mais difícil, ok? A gente vive uma vida nessa, cheias de personalidades. Sabe qual é o problema? O problema é que a gente vem para a igreja e a gente quer que Deus toque só no Eberson crente, mas as outras personalidades a gente deixa em casa. Então, de dia é uma coisa e de noite é outra. Vou mudar. Na igreja é uma coisa. Pode falar, não tem problema. É falar você é mais bonito do que eu. Na igreja é uma coisa e fora dela... Olha para o seu irmão com cara de leão e de profeta e fala assim: o pastor vai falar seu nome já já. Aí falaram para mim assim: vocês estão líderes, estão aqui na frente. Pastor, o jeito que você prega dá permissão para as pessoas pecarem. Ivone Maria de Souza, que ela também é a Ivone e a Moura. Quem disse que as pessoas precisam de permissão para pecar? Elas estão fazendo muito bem sem permissão. A gente não prega para que as pessoas pequem, sejam permissivas em pecar. Eu prego para que você seja liberto e entenda que o pecado não é maior que o poder de Deus. Para que você entenda que existe um tipo de jeito de viver Jesus que é sem hipocrisia, irmão, que é sem máscara. Máscara você usa no carnaval. Lá sim você pode ser de dia uma coisa e de noite outra. Mas quando a gente entra na presença de Deus, não dá. A luz de Deus dissipa as trevas. É Ele que vem com a graça dele, tira a gente no império de trevas e transporta a gente para um reino de luz. Então se talvez você ainda é de dia uma coisa, de noite outra, ou é da igreja uma coisa e fora dela é outra, é porque talvez a voz de Deus ainda não chegou nas suas personalidades. Mas essa é uma noite que Deus mandou a gente começar esse culto aqui para dizer para você que todas as suas personalidades serão afetadas pela voz de Deus. Quem está comigo nessa igreja para celebrar Jesus? Vamos lá, alguém apaixonado por Ele. Não é mais um culto. Não é mais um culto, nunca é. Quando Jesus aparece, quando Ele encontra a minha vida, quando Ele encontra o meu coração, eu sou totalmente transformado pela presença dEle. Aleluia. Aleluia. Agora olha o contexto onde cada pessoa ouviu a voz de Deus. The Chosen começou cedo hoje. Glória a Deus. Quer que eu termine? Vou começar com Abraão. Em que ocasião Abraão ouviu o nome dele 2 vezes? Eu vou contar para vocês, está em Gênesis. A Bíblia diz que Abraão está prestes a sacrificar Isaac. Minutos antes de dar a facada no Isaac, uma voz do céu é liberada: Abraão, Abraão. Então de um lado você tem Abraão, e muitas vezes a gente é igual a ele, que a gente acredita na mensagem, a gente acredita na promessa. A gente é igual a Abraão.
Deus falou, sai desse lugar, você saiu do lugar. Deus falou para você, olha para as estrelas, você olhou para as estrelas. O Abraão 1 realmente é cheio de fé. O Abraão 1 realmente faz tudo o que Deus manda. O Abraão 1 confia em Deus. O Abraão 1 não tem medo de seguir passos que Deus manda. Mas o Abraão 2 insiste em carregar com ele pessoas que Deus não mandou levar. A gente precisa entender que só tem promessa na nossa vida. Tem promessa que só acontece quando você entender que tem coisas que Deus só libera quando você solta outras. Posso pregar para alguém aqui essa noite? Toca o nome de alguém e fala assim, tem coisas na sua vida que você só vai viver quando você começar a liberar essa lista do WhatsApp que você tem aí, essas pessoas do Instagram que você tem aí, essa gente que Deus já mandou você sair de perto e você insiste em estar perto. Quem está comigo essa noite em nome de Jesus? E a gente vem para a história de Moisés. Moisés também escuta a voz de Deus chamando o nome dele 2 vezes. Sabe que momento é esse? Enquanto ele está no deserto e uma planta começa a queimar, chamado sarça. E ele começa a olhar o que é aquilo, a curiosidade dele atrai ele para a sarça. E quando ele chega perto da sarça, uma voz da sarça é falada: Moisés, Moisés, tire as sandálias dos seus pés, porque onde você está pisando é lugar santo. E muitas vezes a gente é o Moisés 1, que é curioso com as coisas de Deus, ama o sobrenatural. A gente acredita que Deus é o Deus de verdade. A gente acredita que Deus faz milagres. A gente acredita que Deus pode abrir o mar. Mas por outro lado, a gente é o Moisés que acha que a gente mesmo não tem capacidade de falar o nome dele. A gente é o Moisés que acha que nós não temos nenhuma capacidade de fazermos nada para Deus. Então a gente pensa assim, ah não pastor, eu vou na igreja porque eu gosto de ouvir Deus, eu gosto de ver a pessoa ser curada. Mas você precisa deixar Deus te usar. Não, mas é que eu não sei falar, pastor, eu não sei dizer. Então a gente passa ano após ano fugindo do nosso chamado. E Deus insiste em falar nosso nome 2 vezes: Moisés, Moisés. Eu preguei no último culto que é hora de voltar. Uma palavra que mexeu muito com o meu coração, porque eu tenho visto pessoas que desistiram de servir, se empenharam tanto com a obra, se empenharam tanto em fazer as coisas, que se frustraram por causa de pessoas. Isso me leva para outra pessoa da Bíblia, Marta, Marta. Que uma hora é alguém que tem um irmão que está morto, mas quando Jesus aparece, olha para Jesus e fala: Jesus, eu tenho certeza que o que você pedir para Deus vai acontecer. Eu tenho certeza, então se você pedir para o meu irmão ressuscitar, ele vai ressuscitar. Então muitas vezes a gente é essa Marta, mas outras horas a gente é a Marta que só quer trabalhar para Deus, mas não trabalhar com Deus. A gente quer ser a Marta que faz tudo para Deus, mas não tem tempo para sentar e ouvir a voz de Deus. Olha para o seu irmão e fala assim: a obra que você faz para Deus não pode ser mais poderosa do que a obra que Ele faz em você. Quem está comigo aqui essa noite em nome de Jesus? Pastor, eu estou cansado de servir, eu me frustrei em ser voluntário, em servir alguma igreja. Eu me frustrei com pessoas. Pois é, seja bem-vindo ao lugar de pessoas imperfeitas. Essa não é a melhor igreja do mundo, mas eu quero te falar, tem lugar para você na mesa, porque nesse lugar nós entendemos que não servimos homens, pessoas, instituições e denominações. Nós servimos a Ele, o nome dEle, para a glória dEle, é por causa dEle. Nós servimos em amor a Ele. O nosso serviço não é para ganhar algo, para ganhar um status, para ganhar um codinome da igreja, para ganhar um título na igreja, para ganhar um lugar no altar. A gente serve em resposta ao amor dEle que trocou por nós a cruz, o amor dEle que derramou o sangue dEle por nossa causa. É assim que a gente serve aqui nessa igreja, em resposta ao amor de um Deus que não precisava, mas mesmo assim resolveu vir para a terra, morrer na cruz e salvar as nossas vidas. Está comigo essa noite em nome de Jesus? Então a gente fica entre Marta que gosta de ouvir Deus, mas a Marta que quer só trabalhar para Deus, porque a gente pensa que fazer as coisas para Deus faz com que Ele nos ame mais. Não é porque você merece.
mas é porque não merecemos, pela graça dele. Que está comigo em nome de Jesus. E a gente vai para outro cara da Bíblia, Jacó, que para mim é um dos personagens mais visíveis dessa mensagem, porque Jacó de fato tinha dois nomes completamente diferentes. Porque Abraão e Abrão é parecido. Agora, Jacó tinha dois nomes. Fala comigo, Jacó tinha dois nomes. Um era Jacó e o outro era Israel. Jacó significa enganador. O Jacó é aquele que cresceu em uma vida de engano. Enganou o irmão, enganou o pai, foi enganado. Mas por outro lado também tem Israel. Então muitas vezes a gente é Jacó e muitas vezes a gente é Israel. E a gente pensa que quando vai para a igreja só vai ter Israel. Então a gente acha que, não pastor, eu pequei antes, mas agora eu não peco mais, isso aí já é passado. E daqui a pouco está lá você pecando de novo. Por quê? Porque talvez quando você vem para a igreja, você deixou Jacó em casa. E a gente precisa entender que a voz de Deus precisa afetar todas as nossas identidades, todas as nossas personalidades. Eu não estou dizendo de você ser duas caras, amém, irmão? Tem gente que tem 3 personalidades: o amigo, o crente e o faciano. Eu estou dizendo de você entender que não adianta você mentir para mim e para ninguém que está perto de você. Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você quando ninguém está perto? Quem é você na sua casa? Quem é você quando abre o computador? Eu sei que você não está entrando num site evangélico, uma coisa evangélica. Talvez Israel quer entrar numa mensagem de Deus, mas Jacó quer entrar em outro tipo de site. Talvez Jacó quer levar você para o mundo de novo, mas Israel quer vir para a igreja. Irmão, presta atenção, quero dizer para você, essa passagem onde Deus chama Jacó, ele já tinha sido trocado o nome para Israel. Ele está velho. O contexto dessa mensagem que Deus chama Jacó já está velho, já teve seus filhos. Um deles é José, que está no Egito, governando o Egito. Uma fome começa a acontecer em Canaã e Jacó recebe uma notícia de que o filho que ele achou que estava morto, José, estava vivo. Os próprios filhos dele vêm com a notícia e fala para ele: pai, José está vivo. Então Jacó não acredita no primeiro momento. A Bíblia diz que quando ele escuta isso, ele fala assim: não é possível, vocês estão mentindo para mim. Mas os irmãos dele falam para ele assim: pai, é verdade. Olha as palavras de José. Eles trouxeram carros para levar todas as suas malas para o Egito. E a Bíblia diz que Jacó ele sai em direção ao Egito. Quero que você leia comigo mais uma vez Gênesis capítulo 45, versículo 28. Então Jacó exclamou: deve ser verdade, meu filho José está vivo, e eu preciso vê-lo antes que eu morra. Jacó partiu para o Egito com todos os seus bens, e quando chegou em Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. E essa mensagem é isso: Jacó está em caminho, Jacó está caminhando rumo ao Egito para encontrar José. Mas Jacó tem outro nome: Israel. Eu não sei quais nomes você tem ouvido, eu não sei como você mesmo tem se chamado. A gente tem mania de nos chamar dos nossos traumas. A gente tem mania de nos chamar dos nossos pecados. Lá o fulano de tal, esse aí é o que deve todo mundo. Lá o fulano de tal, essa aí é a menina que meu Deus do céu, vou nem falar quem que é ela, porque meu Deus, essa aí já é mais queimada que o sol do meio-dia. As pessoas olham para nós e elas querem nos dar um título, querem atribuir a gente, cara, como se elas fossem donos da nossa identidade. E o pior não é isso, o pior não é você ouvir quem está falando coisa de você, o pior é você aceitar o que falam de você.
O pior é você acreditar, não, de certo eu sou mesmo, de certo é isso que eu tenho que ser mesmo, a amante do cara para o resto da vida, não, de certo é isso que eu tenho que ser mesmo, aquele cara que empresta dinheiro e não paga ninguém, não, talvez eu tenha que ser isso mesmo, o viciado, eu tenho que ser isso mesmo, o cara que passa de balada em balada, aquele que não vai ter família, aquele que vai viver sozinho. A gente começa a acreditar porque a gente gosta de ter esses nomes. Mas eu quero te dar uma notícia: essa noite você vai precisar ouvir a voz de Deus tocar esses nomes também. Deus vai precisar tocar em todos os nomes que você ouviu durante toda a sua vida, e seja qual for o nome que você ouviu, nenhum deles tem poder para dar destino e identidade para você, porque só pode dar destino quem é o seu Pai, e Deus é o seu Pai. E essa noite Ele vai restaurar a sua identidade, essa noite Ele muda o seu nome, essa noite nenhuma personalidade, nenhum trauma, nada vai ficar fora da presença dEle. Essa noite Jacó e Israel, os dois estarão prostrados na presença de Deus. Se você pode aplaudir, aplauda bem forte ao nome dEle. Aleluia, aleluia. Diga: eu carrego os dois. Eu carrego os dois. Aquele que ama Jesus, mas aquele que também tem medo. Escute eu dizer para você: as suas maiores alegrias e os seus maiores medos estarão com você na mesma mesa. Às vezes você vai ter que lidar com notícias tão boas e notícias tão ruins na mesma estação, porque a gente quer Israel, mas não quer Jacó. Não dá para você achar que você vem para a igreja e você se torna o santo do santo. Se fosse assim, você já ia para o céu na hora. Você vem para a igreja e de um lado você tem fé, mas de outro você precisa deixar Jesus curar o seu orgulho. Estão tudo na mesma mesa, tanto o cheio de fé quanto o orgulhoso, tanto aquele que ama Jesus, mas também aquele que é viciado. Todos eles estão na mesma mesa. E o nosso problema é achar que só vai para a mesa um. O nosso problema é achar que só um é digno de ser tocado por Jesus. Por isso eu não sei você, irmão, mas essa noite eu tenho um desejo no meu coração. Porque eu não sei se eu já te avisei aqui nessa igreja, de todas as pessoas desse lugar eu sou o pior. Eu sou o que mais preciso. E é por isso que eu sou o mais apaixonado. A quem muito perdoou, muito amou. Evangelho é você entender que uma hora ou outra você vai precisar tirar a sua roupa que você esconde debilidades, medos. Eu acho que meu maior problema quando eu enfrentei crise de ansiedade e crise de pânico é porque eu não falava pra ninguém. Eu lembro que uma das épocas que eu estava mais doente foi a época que eu tinha que fazer live pregando na internet. Você lembra disso, amor? Eu lembro de uma vez eu ter que gravar mais ou menos 1 hora de palavra para mandar para o Brasil. E aquele dia eu nem sei como que eu estava em pé, porque o dia anterior eu estava lutando com o Eberson crente, cheio de fé, e o Eberson depressivo. Os dois estavam ali no mesmo lugar. Os dois estavam ali usando o mesmo microfone. Eu lembro de gravar uma canção com a Raíssa, A Bênção. Depois a gente gravou outra, Preso a Ti, uma canção maravilhosa. E a gente cantou, mas ninguém sabe que naquele dia estava cantando o Eberson, cantor, adorador, que vence batalhas através da adoração. O Eberson que é o Davi, o Eberson profeta da adoração. Sim, esse estava lá também. Mas também estava lá o Eberson com crise de ansiedade e pânico, com vontade de tirar a própria vida. E o dia que eu descobri que eu precisava dos dois prostrados ao Senhor, então Ele me curou. Porque Deus não toca lugares da sua vida que você não dá espaço.
Deus não entra no lugar do seu coração que você não abre a porta. Ele está à porta e bate. Aquele que abre, Ele entra e faz morada. Você não precisa fingir, irmão. Todos nós somos pecadores. Mas não é porque nós pecamos que nós vamos morrer pecadores. Essa noite é uma noite onde a graça de Deus vai alcançar as portas que ninguém abriu na nossa vida. Essa é uma noite onde a graça de Deus vai precisar chacoalhar você, que finge muito bem na internet, mas só Deus sabe o que está passando dentro da sua casa. Essa noite você vai precisar deixar Jesus tirar do seu pensamento pensamentos que são terríveis, que se a gente colocar aqui tudo que você pensa, todo mundo sai correndo de tão terrível o que você pensa, porque você, de um lado você tem aquele que quer Jesus, mas do outro você tem essa pessoa cheia de trauma, que você prefere deixar escondida longe dele. Irmão, presta atenção, essa noite você vai ouvir o seu nome 2 vezes, porque todas as suas personalidades precisarão estar prostradas na presença de Jesus. Levante sua mão e diga assim: em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu serei liberto das minhas hipocrisias. Quem está comigo essa noite, em nome de Jesus? E eu carrego os 2. Lucas 22:31 fala também de um cara que teve o nome dele chamado 2 vezes: Simão, Simão. Sabe qual foi o contexto dessa mensagem para Simão? E eles estão sentados na ceia, horas antes de Jesus morrer crucificado. Jesus parte o pão, fala sobre ceia, fala sobre a morte, sobre a ressurreição, e em seguida olha para Pedro e fala para ele: não Pedro, Pedro, Simão, Simão. Porque tem momentos que na mesa com Jesus que Ele vai te lembrar de onde você saiu, para você não esquecer para onde você está indo. Tem momentos da sua vida que você vai precisar lembrar, para ser grato a Deus por tudo que Ele fez, mas também para ter fé e ousadia para viver aquilo que Ele ainda fará. E eu sei que Ele fará grandes coisas. Quem está comigo, diga amém. Saulo, essa é uma mensagem poderosa. Saulo está indo para Damasco, perseguir cristãos e matar cristãos. Mas é um encontro com Jesus. Todos esses: Samuel, Samuel, Marta, Marta, Abraão, Abraão, Jacó, Jacó, Moisés, Moisés, Simão, Simão. Todos eles têm algo em comum. Todos eles foram afetados pela glória de Deus. Todos eles, Deus falou em momentos específicos para cada um, para transformar a fraqueza em propósito, para transformar o problema em testemunho, para transformar o distúrbio de caráter em domínio próprio e vida no Espírito, para transformar a vida longe de Deus em uma vida perto de Deus, para transformar a escuridão em luz e sal da terra sobre esse mundo, para transformar uma história terrível, uma história de traumas, em uma história de triunfo e uma história de testemunho. Em todos os momentos que Deus falou com essas pessoas 2 vezes, foi momentos em que Ele precisou apontar o destino deles em meio a uma circunstâncias desfavorável. Olha que louco isso, porque Samuel, um profeta de Deus, a Bíblia diz que quando Deus chama ele de Samuel, Samuel, presta atenção nisso, irmão. O que o profeta naquela época fazia de melhor? Quem sabe? Tá, vou dar a resposta. Ouvir a voz de Deus. A habilidade de um profeta naquela época era ouvir a voz de Deus. Nem todos ouviam, só os profetas. Só que nesse episódio, o profeta Samuel, que ainda não era um profeta, mas já era prometido no ventre da mãe a ser profeta, ele escutou tudo, menos a voz de Deus. Então nesse momento, aquele que não ouvia a voz de Deus, porque ouviu o chamado dele 2 vezes, se tornou
um profeta que caminhou passo a passo, guiado pela voz de Deus. Moisés, alguém que estava fugindo no deserto, que era para ser um libertador, mas estava fugindo, 40 anos no deserto, não sabia quem era, crise de identidade. Nesse momento, ele escuta a voz dele: Moisés, Moisés. Por quê? Porque aquele que tinha crise de identidade, aquele que não sabia falar, aquele que tinha medo de falar as palavras de Deus, se transforma no maior libertador da história. E assim por diante. Abraão ainda não é o pai de nação. Abraão ainda não é um homem que tem o coração totalmente voltado em Deus, porque ele queria muito ter um filho. Então de repente ele está no momento em que vai sacrificar o seu próprio filho. Nessa hora ele escuta a voz de Deus. Então aquele que estava disposto a amar o filho mais que Deus, se transforma em alguém que está disposto a entregar o próprio filho por causa de Deus. Todos esses, Marta, quando ouviu a voz de Deus, ela era aquela que estava disposta a fazer as coisas para Deus, mas não estava perto de Jesus. É aquela que se comparava com as outras. Jesus, você não está vendo? Maria está sentada, eu estou fazendo. Jesus, você não está vendo? Olha aqui para mim, Jesus, eu estou fazendo todas as coisas, eu estou fazendo tudo, eu estou crente, eu estou com a camiseta da amada de Jesus. Ó, Jesus, estou sem Instagram, Jesus, olha isso, Jesus, olha o que eu estou fazendo. E a pergunta que Deus está falando para Marta é: Marta, tudo bem você fazer tudo, mas a pergunta é: até quando você vai fazer tudo sem mim? Porque você fazer coisas sem mim é a mesma coisa de não fazer. Então muito melhor, a melhor parte não é fazer, mas é estar. A melhor parte de ser um cristão não é você ser aquele crente que sabe tudo de igreja, sabe todas as músicas, já passou por todos os departamentos, mas a pergunta é: qual deles Deus estava com você? Porque se Deus não estava em nenhum, não valeu nada. Eu estou pregando sozinho aqui essa noite, ou tem alguém aqui na igreja? Alguém pode dizer amém nessa noite em nome de Jesus? Todas as pessoas foram afetadas pela palavra de Deus, todas elas. Saulo, em um momento que ele está viajando, perseguindo, disposto a matar por causa de uma mensagem que ele acreditava, a fazer justiça com as suas próprias mãos. Nesse momento a voz de Deus vem sobre ele e transforma aquele que está viajando para matar em alguém que viaja para amar. Em todos os momentos, quando a voz de Deus foi liberada e chamou o nome dessas pessoas 2 vezes, Deus pegou aquilo que era de pior na vida deles e transformou naquilo que era de melhor no testemunho deles. Por isso não diga para mim que a sua vida é terrível. Não diga para mim que os seus pecados são os piores. Não diga para mim que a sua vida foi difícil, que as coisas não deram certo para você, que você está passando uma tempestade. Porque se você tiver fé no seu coração, ainda essa noite Deus transforma essa tempestade em testemunho para a sua história. Ainda essa noite Deus transforma a sua vida daquele que queria desistir de tudo para alguém que encontrou em Deus uma nova chama de amor por Jesus. Aquele que está disposto a caminhar mais uma vez, aquele que está disposto a acreditar mais uma vez, mesmo ferido. Essa noite eu profetizo sobre você: o seu coração será transformado. Se você está respirando, é porque ainda não acabou. Ainda não acabou. Aleluia. Ainda não acabou. Deus é especialista em transformar as nossas piores dores na nossa maior força. Deus é especialista a fazer isso, irmão. Então, independente do que você esteja passando, acredita no pastor Eberson hoje. Ou se você quiser acreditar no pastor Luiz, tudo bem. O Luiz é mais certinho, joga videogame, faz churrasco, mas os dois são extremamente apaixonados por Jesus. Se você colocar o seu coração em Deus, aquilo que te perseguia, aquilo que te afrontava, aquilo que era a sua vergonha, Deus vai transformar em dupla honra. Quem está comigo em nome de Jesus? Então quando Deus te chamar, não vem só o bonitinho, só o crente. Eu faço isso com Deus. Quando Ele me chama, eu pergunto para Ele: qual dos dois você quer hoje, Senhor? Porque tanto o Eberson 1 quanto o Eberson 2
Os dois precisam de Deus todos os dias. Diga bem forte, qual dos dois? Qual dos dois? Eu posso ouvir o som de Deus falando o nome de pessoas aqui essa noite. Eu posso ouvir o som de Deus que vem do céu, a voz de Deus, como o som de muitas águas, transformando nomes aqui essa noite. Feche seus olhos em nome de Jesus.